Olá, empreendedores, sejam todos bem-vindos ao Bora Começar, o podcast da Agência Digital do Sebrae no Pará. Hoje nós vamos falar sobre como iniciar um negócio na área da hospedagem e por isso nós trouxemos aqui a proprietária do Hostel Antonieta, Laiana Santos, e também vamos bater um papo com o Péricles Diniz, ele que é o nosso gestor do projeto do turismo, do Sebrae pelo Turismo. Sejam bem-vindos, Laiana e Péricles, e eu já queria... Primeira pergunta, na verdade, para vocês é o seguinte: dá tempo de começar a empreender nesse ramo para atender aí os turistas que vêm até o Pará em 2025? Dá tempo, sim. Organizar e tirar as licenças e fazer os planos de negócio e aproveitar, inclusive, os eventos que antecedem a COP em 2025. Agora, Péricles, me tira uma dúvida. Esses eventos de negócios, eles já começaram, né? A gente está notado aí que vários eventos já estão começando aí, aquecendo esse setor, né? Isso é muito importante porque os empreendedores precisam entender que a COP, apesar dela acontecer somente em 2025, essa preparação ela tem que ser anterior e, é claro, vão ter vários, já tiveram em 2023 alguns eventos que eles consideraram como testes, né? E ainda vão ter outros eventos que podem ser considerados como testes e os empreendedores precisam estar preparados. Então, a Copa em 2025 eu posso abrir meu negócio daqui a 6 meses e tal. Não, um empreendimento como esse, você precisa de um tempo para ter as avaliações dos clientes, você precisa de um tempo para estabelecer a sua marca, estabelecer o seu nome. Então, não é simplesmente abrir e já vai ter aí 10 hóspedes batendo na sua porta. Não funciona mais ou menos dessa maneira. Se funcionasse, era um pouco mais simples. Agora, Laiana, me tira uma dúvida, né? Investir aí nesse segmento exige um preparo que você já vem passando por isso nessa preparação para a COP, né? A gente precisa de um preparo, grande o preparo, para poder abrir com boas avaliações. Então, você precisa do mobiliário, você precisa do enxoval, você precisa saber qual vai ser o seu público-alvo, qual vai ser a sua intenção com o teu hostel, né? Ou seu empreendimento na área do turismo. Você que, inclusive, vem da área hoteleira, né, do que é uma mais tradicional e hoje está no modelo de hostel, explica um pouco para a gente qual que é a diferença entre esses dois modelos, o que muda de um para outro, para quem está nos assistindo entender melhor esse modelo de negócio. Na hotelaria, os quartos são individuais, e raramente você tem contato com os outros hóspedes, faz amizade, conhece, viajam juntos e passeiam pela cidade juntos. Já no hostel, você conhece, como você divide o quarto com outras pessoas, você tem a oportunidade de fazer amizades e já conhecer a cidade com novos amigos. Então, a ideia do hostel é fazer amizades, conhecer novas culturas, novas línguas. Então, você tem essa oportunidade de conviver com o seu hóspede, né? Então, o contato direto do hostel é muito maior que na hotelaria. Na hotelaria, o hóspede entra, sai, às vezes ele não tem esse contato nem com a recepção, nem com outras áreas do estabelecimento. Mas o hostel não. O hostel, ele tem essa proposta de fazer amizades. Então, é bem diferente. Agora, me tira uma dúvida. A gente sabe que também, por conta até da estrutura, né, dinâmica desses dois modelos de negócio, a diferença de preço existe também? Algo que deve ser comparado entre hotel e hostel? O valor do hostel ele é menor do que o do hotel, até pela individualidade. Mas existe uma diferença também do hostel e o albergue, que o albergue é mais barato. Essa é a proposta do mais barato, seria o albergue. O hostel, ele tem outras comodidades que no albergue não teria. Então, ele tem um valor entre esses três. Ele não é tão mais barato, mas também ele não é tão caro quanto o quarto do hotel. Agora, Laiana, empreendedor que está nos assistindo, ele imagina que ele está indeciso em qual modelo de negócio ele vai adotar. Você trouxe agora para a gente o albergue. O que você aconselharia para o empreendedor que está abrindo na hora dele escolher que tipo de modelo de negócio ele vai optar aí para investir? Para a COP, eu recomendaria mais o hostel, até pela quantidade de cômodos que nós precisamos para atender em 2025. O hostel ele tem a oportunidade de atender mais pessoas num quarto. Né? Dependendo da tua área, você consegue atender 4 a 6 pessoas, 8. Então, você consegue atender mais pessoas e cobrir
melhora o seu custo. Agora, Péricles, a gente sabe que, por exemplo, para abrir um hostel é preciso também, então qualquer um modelo de negócio, né, é preciso passar pela fase burocrática e de documentação e tudo mais. O que você orienta para os empreendedores que estão também pensando em investir nesse segmento? Olha, é importante o empreendedor entender como é o processo de abertura do negócio dele. Ele vai ter um CNPJ, que isso ele tem que ter, dar um processo de segurança para ele, para o cliente dele, possibilidade de negociar com fornecedores, uma série de coisas. E ele vai ter que ter uma licença, um alvará de funcionamento, que é emitido pela prefeitura do local que ele vai estar, a licença ambiental, a licença sanitária, né? E aí também precisa prestar atenção se esse hostel vai ter algum tipo de serviço de alimentação, porque aí tem um outro processo de licença também que é preciso ser verificado. E, claro, o cadastro no Cadastur, né? Essa parte é muito importante também, os estabelecimentos atentarem para isso por dois motivos. Primeiro, um processo de segurança em si, e também esse cadastro no Cadastur ele interfere no mapa do turismo, que fica disponibilizado no Ministério do Turismo, e aí quanto mais estabelecimentos tiverem lá, melhor a nota daquele local no mapa do turismo, que é sim uma fonte de consulta para os turistas que vão viajar. Então é importante ele pensar que ele tem que tirar todas essas licenças, ele tem que verificar, existe o tempo de retirada dessas licenças, que os órgãos reguladores têm os seus próprios tempo de funcionamento, e é importante ele atentar para todas. Abrir o negócio com todas as licenças funcionando é a melhor coisa que tem. Não vai esperar, não, daqui a pouco eu tiro o alvará de funcionamento, que eu preciso abrir e tal. Você pode ter algum tipo de sanção caso há algum processo de fiscalização. Estamos falando de estabelecimentos que vão lidar com o ser humano o tempo todo. Esses estabelecimentos eles costumam ser foco mais frequente dos órgãos fiscalizadores. Agora, para fazer tudo isso, precisa já ter o CNPJ ou ele pode ir funcionando e depois ir tirando essas licenças? A licença ambiental e a licença sanitária não exigem um CNPJ, mas o alvará de funcionamento exige. Então é muito importante que ele abra primeiro o CNPJ dele e aí a partir daí ele vá atrás dessas licenças. Aqui em Belém ainda há uma característica que tem a questão da licença em determinados locais por conta de ser terreno de marinha. Então também é preciso atentar para isso. Um outro ponto muito importante que precisa ser dito os hostels, como modelo de negócio, às vezes eles são abertos dentro das próprias casas dos empreendedores. Esse tipo de negócio precisa consultar a Cefim para a emissão da nota fiscal. Algumas vezes a Cefim, por regulamento, não aceita a Cefim, que é a Secretaria de Finanças do município, ela não aceita que estabelecimentos comerciais estejam dividindo com estabelecimentos residenciais. Então isso é importante que o empreendedor converse antes para entender, porque se realmente for um impeditivo no caso dele, ele precisa ter um outro ponto, um outro local para abrir o seu negócio, porque investir todo o processo de investimento que ele faz e depois ele não poder emitir nota fiscal pode ser um problema mais na frente. Agora, esse caso se aplica também com aquelas pessoas que, eu tenho um quarto sobrando em casa, vou colocar no Airbnb. Isso se aplica a ele também? Não, não se aplica. Aí depende muito mais do seu modelo de negócio. Se você está abrindo um hostel, um KNAI de hostel, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, você precisa sim fazer essa consulta. Muitas vezes a Cefim só trata essa questão de diferenciar a questão do imóvel residencial do imóvel comercial no comércio, mas existem algumas exceções para a área de serviços, que turismo é um serviço. Então é importante dar uma conversada antes com eles, só para ter certeza do que você está fazendo. Agora, importante planejamento, vocês estão vendo aí. E aí eu queria já perguntar, Lena, assim, você que saiu ali da parte de hotelaria, foi para o hostel, está hoje no hostel, como é que foi esse teu processo de planejamento, né? É uma decisão que você está tomando ali, como é que você se planejou para fazer todo esse processo? No momento que eu abri o hostel, eu estava expandindo o hotel, né? Porque eu já tinha uma demanda muito grande no hotel, tanto para hostel, quanto para hospedagem mais baratas. Mas a minha intenção com o hostel foi essa de ter um espaço que as pessoas pudessem fazer amigos. E eu notei que também Belém não tinha essa demanda do hostel. Tinham poucos hostels e eles eram muito familiares, né? E hoje eu tenho um concorrente que nós nos indicamos, porque sei do serviço dele e o meu serviço é diferente do dele. Então a gente é parceiro nisso porque ficamos poucos em Belém.
Então, a maioria dos hostels fecharam. Então, após a pandemia. Então, existe um nicho para Então, assim, ainda hostel. tem espaço para expandir Tem ou essa bastante. concorrência já está bem forte aqui? Olha, é porque como eu tenho uma relação muito boa com os meus concorrentes, a gente não enxerga dessa maneira. Mas existe um espaço para crescimento de hostel bem grande, né? Legal. Só temos, na minha região, tem 2. Ah, bacana. Agora, me fala um pouco assim, quais são as características que você, assim, vou empreender, característica que não pode faltar ali, de comportamento, né, do empreendedor, para ele aplicar ali no negócio, no dia a dia dele? Vestir a camisa do negócio dele. É. E gostar de receber. Eu acho que gostar de receber é o principal. Porque são pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Nem todo mundo está vindo viajando, às vezes vem a trabalho. E para a COP, o principal foram os trabalhadores no evento teste. Nós recebemos mais o pessoal que trabalhou. A gente começou a receber pessoas antes do evento. Então, o pessoal que trabalhou no evento veio para o hostel. Então, tem uma demanda muito grande para quem vai trabalhar também no evento da COP. Agora, Laiana, você que saiu aí do hotel, né, foi para o hostel, como foi essa sua jornada para abrir o CNPJ, né, para criar um CNPJ para você? Então, eu já tinha o CNPJ aberto, mas quando eu iniciei, eu tirei o CNPJ, abri o CNPJ com o KNAI de hotelaria, e quando eu fui abrir o hostel, eu adicionei o KNAI para hostel. Aí precisei abrir um alvará, corpo de bombeiros, vigilância sanitária, DPA. Nossa, bastante, né? Bastante. Esqueci o nome também. Cadastur. Então, foram alguns órgãos que a gente precisou passar para abrir o estabelecimento. É importante falar também que, assim, existe a modalidade do CNPJ. Você pode ser MEI, sendo proprietário de hostel? Sim, pode. Há uma atividade no catálogo de atividades do MEI que permite que você abra um hostel com o CNPJ como MEI. E aí, claro, como MEI, o processo de abertura da empresa é simplificado. Mas é muito importante ressaltar que o MEI tem limite de faturamento, o MEI tem limite de empregados, o MEI tem limite para ser sócio. Então, é importante você entender que você precisa saber como é o negócio que você vai abrir antes de dizer, não, eu vou ser MEI porque é muito mais simples abrir o CNPJ. Não é só essa questão. Se você tiver mais de um empregado, por exemplo, de carteira assinada, você não pode mais ser MEI. Você está excedendo um dos limites dos critérios para você ser MEI. O outro ponto importante, quando você vai abrir um CNPJ que não seja de MEI, que seja a partir do porte de microempresa, você tem um processo de abertura do CNPJ, você tem um processo de verificação de viabilidade na junta comercial, você tem um processo de verificação de viabilidade junto à própria Receita Federal. Então, você precisa pensar e precisa entender. O nosso conselho que a gente sempre dá como Sebrae é: traga um contador para perto de você. Não, a gente não tem a obrigatoriedade, o empresário não tem a obrigatoriedade de ser especialista em tudo. Não tente fazer sozinho, tente ter um contador perto de você. Por quê? O contador é caro? Sim, é caro, não é muito barato, mas inclua esse custo no seu processo, no seu custo de abertura do negócio. Enquanto você pensa na abertura do negócio, no tema do seu hostel, em quantos quartos você vai oferecer, enquanto você pensa na parte estratégica, o seu contador está fazendo uma parte operacional que muitas vezes é complicada por conta da legislação. Então, traz um contador para o seu lado, delegue essa função para ele e pense na outra parte do seu negócio. O contador faz toda a diferença nessa hora de abrir o CNPJ, o alvará. Ele faz tudo para você. Simplifica a sua vida, vamos dizer assim. E o CNPJ também ajuda a trazer mais clientes, né? O cliente empresário que precisa do CNPJ, que você precisa tirar a nota fiscal, com o CNPJ você consegue. Maravilha. Agora, a gente falou aqui já de planejamento, falamos um pouco de característica desses empreendedores.
Na hora de escolher o local ali, né? Que a gente sabe que é toda uma característica, Belém, que tem vários pontos comerciais, tem parte histórica, outras que nem é mais fechado, de intenso, trânsito intenso, coisa do tipo. Como é que eu defino aí esse local onde eu vou colocar ali a minha marca do meu hostel? Como é que foi para ti primeiro, depois eu queria te perguntar, Pélix, como é que o Sebrae também pode ajudar esse empreendedor que está nos assistindo para que ele possa fazer essa escolha melhor do local? Eu escolhi um casarão histórico por acreditar no turismo de patrimônio em Belém, que eu acho que ele é pouco aproveitado. Mas eu me apaixonei pelo casarão, tinha potencial. Ali já funcionava um hostel, mas ele era diferente da minha proposta. Então, quando a gente entrou, eu pesquisei o local, o entorno dele. Eu sabia que ficava próximo da Basílica, de vários pontos turísticos, Teatro da Paz, Praça da República, Palacete Bolonha, Palacete Faciola. Então, eu estava numa área em que eu favorecia essa caminhada, porque o cliente do hostel... É quase que um roteiro ali, né? Também, né? Exatamente. O cliente do hostel, ele gosta de caminhar. E às vezes ele tem só 1 dia, 2 dias, porque ele vai para o Marajó, ele vai para o Godoal. Então, ele é um hóspede que ele não fica parado. Então, ele gosta de andar e se locomover até os espaços. Então, é próximo da Estação das Docas. Então, era uma região muito próxima. Eu fiz um roteiro ali que ele cobre em 2 dias. Maravilha. Agora, Péricles, essa questão do local ajuda a criar experiência para o cliente? Como é que, na prática também, aqui a gente está ouvindo, né, a Helena trazer a prática dela, como é que esses ambientes podem aproveitar e para criar essas experiências para o cliente? Qualquer negócio é fundamental que você conheça o seu cliente. Então, quando a gente fala do cliente de hostel, é muito comum a gente pensar, são clientes que simplesmente querem preço mais barato. Não é isso. O cliente do hostel, ele tem uma característica, como a própria Laina falou agora, é uma característica de pessoas que querem conhecer o local. E eles vão conhecer, na maioria das vezes, andando. Então, por exemplo, enquanto num hotel tradicional eu me preocupo com o estacionamento, porque as pessoas costumam viajar e alugar carro no local que está viajando, o cliente do hostel não tem essa preocupação. Então, o processo de escolha do local, ele precisa, antes preceder isso, você ter a formação de uma persona. Qual é o seu cliente? Às vezes isso fica muito clichê, né? O pessoal fala muito de marketing, não sei o que e tal, mas é importante você saber disso. Descreva uma persona, entenda qual é a característica do seu cliente para você estabelecer o local. Vamos dar um exemplo aqui. Ela colocou que o estabelecimento dela fica próximo ali de vários pontos turísticos que as pessoas vão andando. Então, é um ponto que tem ali, você pode aproveitar o turista tradicional, o turismo tradicional dos pontos turísticos de Belém tradicionais, mas você tem ali o Palacete Faciola, que tem uma característica de turismo de patrimônio e turismo cultural. Você tem ali a própria Estação das Docas com a questão do turismo gastronômico. Então você tem uma série de pontos ao redor que a pessoa consegue se locomover andando, apesar do nosso calor aqui em Belém, a gente precisa, eu acho que precisa deixar claro para os hóspedes isso, olha, dá para ir andando? Dá, mas é calor. Então precisa deixar isso muito claro. Tá óbvio. Não precisa avisar, né? Então é importante ele pensar nisso, e aí você tem ali uma série de pontos que é a característica do cliente do hostel. É diferente do cliente. Então, o primeiro ponto para você estabelecer o local, entenda qual é o seu negócio e entenda qual é o seu cliente. Aí você começa a pensar num local que atenda às expectativas do seu cliente. É isso que a gente precisa pensar antes. O local precisa ter, claro, você precisa pensar na parte de infraestrutura, você precisa pensar na parte de legalização, você precisa pensar na parte até de trânsito, isso você precisa levar em consideração. Claro que precisa, mas leve em consideração primeiro a demanda e a necessidade do seu cliente. Agora, Péricles, a gente falou ainda há pouco até de CNPJ, me veio aqui uma pergunta que era o seguinte: para abrir um CNPJ, leva um tempo ali? Quanto tempo média para sair hoje um CNPJ, para se criar um CNPJ hoje aqui na região metropolitana para quem vai empreender aí para a COP? Olha, o MEI você cria em 5 minutos.
né? Você vai lá, o Sebrae pode fazer por você, vem aqui no Sebrae, é mais simples. Já o CNPJ de uma microempresa, como eu falei antes, que provavelmente é o porte de empresa que você vai se encaixar como hostel, leva um pouco mais de tempo. Há 10 anos atrás, você levava 6 meses para abrir uma empresa. Hoje, entre 25, 30, às vezes até um pouquinho menos de tempo, você já consegue aí ter a abertura do CNPJ, né? O processo de licença, ele depende aí do regulamento de cada órgão. Mas é como eu disse, se você tem um contador, ele consegue fazer essas atividades de forma paralela. Ele vai abrir o CNPJ na Receita, ele já vai fazer a viabilidade na junta comercial, ele já vai providenciar o alvará da entrada para providenciar o alvará de funcionamento. Então você tem aí uma série de atividades que, é claro, se você delegar para uma pessoa fazer isso para você, vai ser mais simples, porque existem filas, existe tempo que você tem que dedicar para isso. Então, para o empreendedor, principalmente que está abrindo o negócio agora, o tempo é um negócio assim que vale muito mais até que o próprio investimento que ele está fazendo no negócio. Então, por isso que eu digo que é importante você delegar essa função para um contador, porque você consegue ali, ele consegue ter entrada, ele já sabe mais ou menos quais são os dias que dá menos gente, que tem mais gente. Então, é importante para isso, porque existem os tempos que você não vai conseguir diminuir, que são os tempos de emissão de licenças e por aí vai. Mas aqui em Belém já foi bem mais complicado abrir negócio hoje. Assim, bem feito o trabalho, você consegue abrir em menos de 30 dias, você consegue abrir um negócio bem feito aqui em Belém. Agora, Péricles, para quem está começando ali, tô começando um modelo de negócio que é novo, como um hostel, quero definir o meu preço de venda, qual as estratégias mais eficazes que você traria orientando a esses empreendedores sobre essa parte que conta muito também, né? Eu sempre digo o seguinte, quando a gente abre um negócio, é muito comum, para a parte de preço, a gente costuma olhar para o lado. Quanto é que meu concorrente está cobrando? Aí eu sempre digo para o empreendedor o seguinte, quando você está fazendo o seu plano de negócio, coloca aquela viseira de cavalo, quando o cavalo não olha para o lado, faça assim, olhe só para o seu negócio. Estabeleça seus custos fixos, seus custos variáveis, a proposta do seu negócio, quais são os serviços que você vai ofertar, quanto custam esses serviços, quantas pessoas você vai precisar. Pense primeiro nisso, coloque no plano de negócio. Depois que você fizer isso e estabelecer o seu preço, aí você vai olhar para o lado. Por quê? Mesmo que a proposta de hostel seja a mesma, você pode oferecer serviços diferentes do seu concorrente. E esses serviços custam dinheiro. Tem um custo embutido nele. Então, se você oferece serviços diferentes, o seu preço está, vamos chamar assim, de justificado. É importante a gente entender que o consumidor hoje, ele se baseia muito em informações. Então, essas informações, quanto mais informações e transparência o seu estabelecimento tiver na relação de preço, mais o consumidor vai confiar em você. Seja transparente, não prometo que você não vai cumprir e o consumidor vai confiar em você. E olha, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o preço era disparado o fator decisivo na decisão de compra do consumidor. Hoje, o preço em porcentagem está equivalente à qualidade, está equivalente a serviços, está equivalente à experiência. Então, você precisa sim pensar, o meu preço é maior que o concorrente, só por conta do preço ele vai decidir para o concorrente? Não. Você precisa saber mostrar por que o seu preço é diferente, quais são os serviços que você vai oferecer, e aí o cara vai pensar, não, realmente, por esse preço é um serviço que vale a pena pagar. Então, é isso que é importante pensar. Então, eu sempre digo, no começo, fecha os olhos, não se deixe influenciar pelos preços da concorrência, coloca ali o tapa-olho de cavalo mesmo, olha, fechou o preço, você vai olhar para o seu concorrente até para fazer uma comparação de mercado e entender se você está muito acima, está muito abaixo, e você tentar fazer esse equilíbrio. Agora, equilíbrio é palavra-chave nessa formação de preço, né, Helena? Com certeza. Eu aplico essa premissa que ele falou, de olhar para o meu custo, pro que eu ofereço para o meu hóspede, para montar o meu preço. Né? Eu tenho concorrentes que são muito mais abaixo, assim, diria que é 25% do meu valor, e tenho concorrentes que são muito próximos do valor. Mas eu preciso saber se a minha viabilidade para montar o meu preço. Não adianta eu querer nivelar o meu preço com o mais baixo se não vai pagar o meu custo e não vai ser sustentável a minha
minha empresa. Agora, Laiana, para ti, assim, lá no teu hostel, acontece, assim, a entrega, né? A qualidade do teu serviço também está relacionada a essa manutenção de um preço que seja competitivo tanto para ti quanto para o mercado, ou como é essa que você calcula essa relação lá? Eu calculo a partir do meu custo mesmo. Custo, né? Custo. E dentro disso eu tento mostrar para o meu cliente que aquele custo as comodidades que eu ofereço. Maravilha, maravilha. E Péricles, e aí como é que o Sebrae, dentro, principalmente dessa questão aí, a gente falou de abertura do CNPJ, né? Falamos aqui de plano de negócio também, né? O Sebrae tem feito já algumas ações para mostrar esses modelos de negócio, né? Como é que isso funciona no dia a dia para o empreendedor que está buscando fazer esse tipo de investimento? Primeiro ponto, essa questão do plano de negócio, a gente pode fazer presencialmente, você pode se dirigir a qualquer agência do Sebrae, nós temos 13, né? Belém e mais 12 aí localizados no interior do estado, cobrindo todos os municípios do estado. E também você tem várias ferramentas virtuais para fazer esse plano de negócio. Você ter aí o que a gente chama de auto plano de negócio, a pessoa mesmo vai preenchendo as informações e a ferramenta vai dando ali os resultados. Essas ferramentas estão acessíveis a partir do portal do Sebrae Pará. A mais famosa e, para mim, particularmente, na minha opinião, a mais didática e simples de utilizar é o PNBox. O PNBox é uma ferramenta completa que você acessa a partir do site do Sebrae Pará. Você faz não apenas o plano de negócio, você pode, por exemplo, colocar lá um processo de expansão do seu negócio, você consegue também que essa ferramenta lhe dê uma espécie de visão do quando você vai expandir, de quanto você vai precisar investir, e também consegue, inclusive, fazer a persona que nós falamos mais cedo, para você conseguir identificar qual é o seu cliente, qual é a preferência dele. Então, você tem essas duas maneiras, o Sebrae pode lhe ajudar nisso. Você vindo aqui presencialmente, nós temos especialistas que vão lhe ajudar a fazer o plano de negócio presencialmente, né? Mas caso você não tenha a possibilidade, o seu tempo é um pouquinho mais curto, ou que você não tenha a possibilidade de se deslocar até uma agência do Sebrae, pode usar o PNBox. Eu falo bem o nome porque é uma ferramenta muito boa. E eu acho que todo empreendedor, mesmo que fizer o presencialmente, devia ir lá para ver o resultado, porque é uma ferramenta até de acompanhamento do negócio bem interessante. A gente falou aí, inclusive, de acompanhamento, né? A gestão financeira, né? Qual que é a importância da gestão financeira para esses empreendedores que estão chegando e até mesmo para quem já está consolidado aí no mercado? A gestão financeira é importante até na vida pessoal, né? Então, a gestão financeira ela é fundamental para qualquer negócio. E quando a gente fala de gestão financeira, não é só saber o seu custo, saber o seu preço. Você está falando de um processo de acompanhamento e de desenvolvimento do seu negócio ao longo do tempo. Porque os seus custos vão mudar. Os seus investimentos vão ser diferentes, você vai precisar ter um novo funcionário, você vai precisar fazer um investimento em infraestrutura, e aí você tem que saber olhar para o seu negócio e dizer, eu preciso buscar dinheiro externo, eu preciso captar recursos para fazer esse investimento, ou eu posso fazer com o que eu já tenho funcionando atualmente? Então, esse tipo de pergunta você vai responder somente tendo uma excelente gestão financeira do seu negócio. E aí eu estou falando, a gente não precisa, muitas vezes a gente fala isso, o empreendedor diz, eu vou contratar um software de gestão que vai fazer a minha vida ser fácil. Primeiro, software de gestão não facilita a vida de ninguém. Software de gestão precisa de alguém para usar o software. Então, esse é o primeiro ponto. Qualquer processo de gestão financeira, você pode fazer no seu caderninho, você pode usar uma ferramenta mais avançada, você pode usar uma ferramenta online, seja o que for, mas faça. Você precisa entender o seu negócio. É muito comum estabelecimentos na área de serviços, como o hostel, que a gente está falando aqui, achar que precisa, por exemplo, de captar recursos externos através de empréstimos para capital de giro. E aí, muitas vezes, você não consegue, quando ele não tem uma gestão financeira do seu negócio, ele não consegue entender, por exemplo, o que ele pode fazer dentro do negócio dele, promoções, aproveitar a questão da sazonalidade, entender melhor como funciona ali o ao redor do seu negócio, o município que o seu negócio está localizado, para conseguir fazer um capital de giro. Porque a hospedagem, qualquer estabelecimento de hospedagem, ele também sofre com a sazonalidade do local. Vamos falar de negócio, né? Qualquer negócio, exatamente. Belém. Tem uma época, se você tem um estabelecimento de turismo de sol e praia, você tem uma época que não dá para fazer turismo de sol e praia em Belém, no Pará, em todo, né? Porque é muita chuva. E quem vai fazer turismo de sol e praia não quer chuva. Isso é quase que óbvio. Então, o que eu consigo fazer nessa parte sazonal
em que o meu estabelecimento costuma ter uma ocupação bem menor, quais são as promoções, quais são as vantagens que eu consigo oferecer para atrair visitantes, mesmo que seja um tempo desfavorável, vamos dizer assim. Isso é uma forma de você conseguir gerar capital de giro. Eu não estou falando que todas as vezes vai dar isso. Muitas vezes é necessário sim recorrer à captação de recursos externos. Mas é importante que, para chegar a esse ponto, você entenda se o seu negócio realmente está precisando. Porque crédito sem planejamento é cilada. Você precisa saber que o crédito, você pega o dinheiro agora e você vai ter que pagar depois. Né? A conta chega. A conta chega, uma hora chega. Então, se o seu negócio não tiver capacidade para fazer esse pagamento, você vai ter um problema mais na frente. Então, pense nisso. Existe uma ferramenta que nós usamos aqui no Sebrae e que está disponível para os empreendedores também, que é uma ferramenta que a gente chama, te apelidou ela de Capag, é um nome feio, mas é uma planilha que você consegue ter ali, visualizar você colocando os seus custos, você colocando as suas informações, visualizar a sua capacidade de pagamento no momento de recorrer a um recurso externo, recorrer ao empréstimo, trazendo a linguagem mais próxima. Então, eu preciso de R$10.000, mas eu só posso pagar uma parcela de R$1.000 por mês, segundo o meu levantamento de custo aqui. Eu vou atrás de uma instituição financeira que vai me emprestar R$10.000 e que eu vá pagar R$1.000 por mês. Eu não vou atrás de uma instituição financeira que vai me emprestar 20 mil e vai me gerar uma parcela de 2 mil. É importante, às vezes isso é muito óbvio, mas a gente conhece muito empreendedor que tropeça nesse momento. Agora, Laiana, você que começou aí no segmento de hostel, né? Você também passou por uma jornada aí de aprendizado também, até mesmo para saber o momento de investir. Como é que foi para ti essa jornada, especificamente falando de aprendizado e também de investimento, né, no teu negócio? Para abrir o hostel, eu procurei o Sebrae para fazer o plano de negócio, fiz o plano estratégico também, planejamento estratégico, fiz a gestão financeira, fiz o Ali. Eu acho que eu fui bem usuária dos cursos do Sebrae para poder me estabilizar, porque logo quando eu abri o hostel, veio logo a pandemia. Então, eu precisei me reestruturar e buscar mais conhecimentos para que eu pudesse reestruturar o hostel após a pandemia. Você chegou a fazer algum empréstimo, alguma coisa assim, para investimento externo, para manter ali o hostel? Sim, eu precisei fazer empréstimos para manter o hostel até aqui. O que foi decisivo ali na tua decisão na hora de fazer um financiamento, um empréstimo, né, para o negócio? Eu estava expandindo um hotel que tinha um movimento muito bom e eu tinha a demanda do hostel. Então, eu já tinha um movimento que eu garantido que eu conseguiria pagar esse financiamento. A gente fez uma obra, como era um casarão histórico, então foi um pouco mais elevado o meu empréstimo para iniciar a obra. E mobiliário, essas coisas todas, assim, eu precisei enxoval do hostel, foram muitas camas, eu tenho 34 camas. Isso é importante, né? A gente falou mais cedo que tem ali um conceito, né? Além do modelo de negócio em si, você tem um conceito ali, a temática, vamos dizer assim, do hostel. Hoje a sua temática vai muito ali para a parte cultural e tudo mais, e isso também envolve um investimento diferenciado dependendo de modelo de negócio para modelo de negócio ou não? É tudo igual? O investimento é praticamente o mesmo, né? Ou se fosse uma outra temática, eu investiria naquela temática. Mas o meu investimento é na parte cultural mesmo. Ter eventos culturais, feiras, palestras que a gente já teve, carimbó, né? Um espaço de artesanato, que a gente faz as vendas de artesanato local. Então, a gente movimenta nessa área cultural, exposições, saraus, a gente faz. Legal. Inclusive, eu já participei, fiquei algumas vezes em um hostel, por exemplo, o hostel do rock, a temática era rock. Péricles, isso daí também é uma estratégia de marketing que
a questão da temática, né? A Laiana trouxe para a gente aqui a questão da cultura. Então, a temática também influencia aí no marketing que esse hostel vai fazer para atrair novos clientes, né? Claro que sim. Você sempre pensa que você definiu sua temática, você tem que se comunicar com o cliente correto. O marketing é comunicação. Então, é óbvio que você trabalha ali com uma questão cultural, você vai começar a se comunicar com aquelas pessoas que elas valorizam esse tipo de situação. É muito importante essa tua pergunta, Luni, porque a gente consegue trazer um gancho para a COP. A COP, ela tem uma perspectiva aí de ter 70, 80 mil pessoas vindo para a cidade de Belém, né? Não só para a cidade de Belém, para o estado do Pará como um todo, nesse período da COP. Existem basicamente 2 tipos de públicos na COP. As delegações dos países do mundo que vão exigir provavelmente hotelaria tradicional, por conta de segurança, de privacidade, de uma série de coisas. Existem a possibilidade de vir vários chefes de Estado, presidentes, primeiros ministros, eu não sei. Então, mas existem as pessoas que vêm trabalhar na COP e existem as pessoas que elas vêm para a COP para participar dos debates que a COP... A gente não pode esquecer que a COP é um evento voltado para debate sobre o clima, sobre o meio ambiente, e essas pessoas elas costumam procurar essa parte cultural do lugar que está acontecendo a COP. E aí a gente está no coração da Amazônia, nós somos a cidade mais conhecida da Amazônia, então a gente precisa sim ter em mente que essas pessoas que elas vão procurar esses hostels, vão procurar os estabelecimentos, as experiências, os processos, eles precisam mostrar exatamente essa cultura do nosso estado, a cultura da nossa cidade. Então, é importante entender que esse tipo de público que vai trazer na COP aqui. Então, óbvio, práticas sustentáveis, por exemplo, se você tiver alguma prática que seja muito fora da sustentabilidade, você vai ter um processo de avaliação ruim ali. Mas se você também tiver práticas sustentáveis que você consiga mostrar para o seu cliente, como, por exemplo, tem uma cliente nossa que ela passou há uns meses aí, ela tem um hotel no centro da cidade aqui de Belém, ela passou a armazenar a água que pinga do dreno do ar-condicionado, dos ar-condicionados do hotel dela. E aí o que ela fez? Como a estrutura não permitia que essa captação dessa água fosse muito discreta, os baldes acabavam ficando na passagem dos clientes, ela pintou os baldes todinhos. Ela colocou, um balde tem uma pintura marajoara, outro balde tem uma pintura ali das plantas da Amazônia, ela chamou uma pessoa e pintou os baldes todinhos. Então os baldes ficam ao redor assim dos quartos, né? E esses baldes que captam a água do dreno do ar-condicionado são pintados nas culturas, nas cores daqui da nossa região, e as pessoas passaram a gostar dos baldes. Então ela fez uma captação de recursos, ela tem uma prática, captação de recursos, desculpa, ela teve uma prática sustentável e ela aí com criatividade conseguiu aliar essa prática com a nossa cultura, com a nossa região. Então, a maioria dessas ações, dessas práticas que vão exaltar a nossa cultura, elas são muito mais voltadas para uma criatividade do que propriamente dito para um investimento muito forte. A Laína falou sobre a questão do artesanato, quer dizer, promover essas amostras de artesanatos locais dentro do hostel é uma ideia excelente. Você consegue fazer o seu cliente ter contato com essa cultura local e você consegue, ao mesmo tempo, apoiar uma série de empreendedores que sempre estão precisando de um apoio de espaços para expor seus produtos, de um apoio mais forte. Aí você consegue aliar essas duas coisas. E aí quem ganha nessa história toda é o cliente e os empreendedores, claro. Agora, Laiana, você comentou aqui com a gente, inclusive, que fez o empréstimo, né? Participou aí desse processo orientado, fez vários cursos. Em quanto tempo você teve assim, você observou que, poxa, agora não, eu consegui ter esse retorno aí sobre esse investimento? Eu diria que agora, com o anúncio da COP, que a gente começou a ter esse retorno desse investimento, né? Porque até então é um caso atípico, eu passei pela pandemia, mas agora com o movimento voltando ao normal e com o anúncio da COP, a gente tem uma previsão de retorno desse investimento. Maravilha. Né? Já começou esse retorno ou está aguardando? Estamos em fase de recuperação. Legal. Agora, Péricles, me tira uma dúvida. A gente sabe que existem várias formas de financiamento aí para esse tipo de negócio, especificamente para o setor de turismo. Existem linhas de crédito específicas, ações que podem ser adotadas aí
para esse empreendedor que está começando ou para quem já é estabelecido? Como que é isso? Existe sim um fundo chamado Fungestor, né, que ele é operado pelo BNDES e pelos parceiros financeiros, né, das instituições financeiras que o BNDES tem. A gente precisa, o empreendedor ele precisa pensar que o primeiro ponto para ele ter acesso a qualquer tipo de investimento, de empréstimo, seja ele qual for, é você ter um relacionamento com uma instituição financeira e um relacionamento sólido. Não adianta você achar que vai apresentar um projeto bem feito e essa instituição financeira vai aceitar se você não tem um processo de relacionamento. É claro, você vai lá com o seu banco, vamos supor, eu sou um estabelecimento de turismo e o meu banco não opera o Fungestor, porque não são todos os bancos que operam o Fungestor. É claro que eu vou partir para um banco que tem a operação desse fundo, porque é uma operação que para os estabelecimentos de turismo tem taxas mais em conta, né? E tem prazos, carências, tem um formato diferenciado para os estabelecimentos de turismo. Mas é importante que o empreendedor, ele tenha esse processo de relacionamento bancário. E isso começa na hora dele abrir a empresa dele. Ele já ter ali uma conta bancária com os serviços que ele vai precisar ter, máquina de cartão de crédito, contas, Pix, esses serviços todos, para que ele já comece ali, para que até o próprio banco, ele já comece a entender qual é o faturamento daquele negócio, qual é a frequência de operações que aquele negócio faz, e aí, baseado nesse histórico, o banco consegue aí melhorar ou baixar uma taxa, ou aumentar um prazo de carência, ou até mesmo aumentar o valor que pode oferecer como empréstimo. Maravilha, show de bola. Agora, eu queria falar de passo a passo, né? Tô aí investindo na COP, investindo em vários movimentos que estão acontecendo aí. A gente sabe que tem também eventos que antecedem aí a COP, né? E que também fazem parte desse grande movimento, né? O empreendedor que está buscando empreender nesse segmento, qual seria a principal dica que você daria para esse empreendedor que está começando? Olha, a gente falou um pouco aqui antes, mas a gente sempre pensa que o planejamento ele é fundamental para que a pessoa consiga ter um negócio próspero, ter um negócio que vai dar certo mais lá na frente. E esse planejamento, como eu falei antes, você precisa olhar para o seu negócio, você precisa ter paciência. O empreendedor ele é muito impaciente, né? Ele é uma característica do empreendedor, não só paraense, mas do brasileiro como um todo. Ele já quer partir para a mão na massa, ele já quer abrir o negócio, ele já quer fazer as coisas, ele já quer faturar. Mas você precisa respeitar o tempo dessas coisas, você precisa ter um tempo de análise, você precisa ter um tempo de planejamento. Entenda o seu negócio, entenda o seu cliente, faça um plano de negócio organizado, entenda como foi que você chegou naquele valor, na sua precificação. E uma coisa muito importante para o empreendedor, a gente sempre diz que o empreendedor ele não está sozinho. E não procure estar sozinho. E eu não estou falando de sócios, eu não estou falando da esposa, do marido ou de um amigo que vai ajudar. Procure o Sebrae. O Sebrae, ele é assim, a pessoa que é a instituição que vai dar a mão para você no momento que você vai empreender. E isso é muito importante. Não tente fazer tudo sozinho, não tente ser independente. É um empreendimento bem estruturado, bem planejado, a probabilidade dele continuar, dele dar certo é muito maior do que aquele. Por mais que você tenha um investimento maior, por mais que você tenha conhecimento da área, a Laiana aqui falou, ela procurou o Sebrae, fez vários cursos e ela já conhecia a parte de empreender em hospedagem, porque ela vinha de um empreendimento de hotelaria. Então, ela é um exemplo de humildade, né? Eu sou empreendedor, não, eu vou expandir, para mim tá tudo bem, eu sou o melhor de todos e tal. Ela fez vários cursos do Sebrae para entender como funciona e aí hoje ela tá aí com o hostel dela, ela passou por um período extremamente complicado para qualquer estabelecimento de turismo que foi a pandemia e ela tá aí hoje já esperando os resultados aí, os louros, vamos dizer assim, colher os louros da COP que vai chegar aqui em Belém. Então, é muito importante que o empreendedor pense dessa maneira. O Sebrae está aqui para ajudar. Então, procure o Sebrae, entenda, a gente vai ajudar você a entender o seu negócio e aí a gente vai ter certeza que o seu negócio vai dar certo. Laiana, de cara com o empreendedor, que dica você daria para ele na hora de abrir um negócio, que não pode faltar assim para nenhum deles? Eu vou ser redundante, o Sebrae fez muita diferença nesse desenvolvimento após a recuperação da pandemia. E não achar que vai trabalhar pouco, porque ele vai trabalhar muito. Ele vai trabalhar mais do que os funcionários dele que estão lá trabalhando.
E às vezes ele vai acordar trabalhando e vai dormir trabalhando, pensando no seu negócio, porque a gente acaba ficar tão inserido naquilo e quer muito que dê certo e ver as coisas funcionando, e você sai de uma consultoria com o Sebrae cheio de ideias, se você quer colocar no papel e você quer colocar em prática. Então, sangue no olho, né? Porque o teu negócio só vai dar certo se você se dedicar a ele. Então, se dedicar, a COP vem com a demanda, e se estiver preparado, com certeza. Você até falou aí, a COP está vindo, né, como uma demanda, mas e é um outro ponto, né? Não é pensar, empreender para o futuro, né? Porque não dá para pensar achando que vai começar e já vai dar tudo certo da manhã, né? Não, é formiguinha, né? Trabalhando todo dia, vendo quais são, principalmente quem está começando, vendo quais são as demandas do teu cliente, porque às vezes o teu cliente não é igual ao meu. Eu uso sempre a minha concorrência, porque nós temos uma demanda muito diferente. Ele tem festas à noite que o cliente dele não consegue dormir. Não. Mas se ele for para a festa, ele tem demanda. Então, pessoas que querem festa, que querem conhecer pessoas, ele tem demanda. Quando a pessoa quer dormir, ele tem algum problema, alguma dificuldade com esse hóspede, ele manda para mim, porque no meu hostel o pessoal chama de convento às vezes. E aí quando me chamam de convento, eu mando para o meu concorrente, porque ele quer festa, ele não é o meu público, mas é o público do meu concorrente. Então, enxergar também o teu concorrente de uma forma diferente, porque vocês podem ser parceiros, vocês não precisam ser exatamente concorrentes. Esse é um mercado que é muito colaborativo também, né? Ou Sim. como é que você enxerga isso? Eu diria que o meu concorrente, nós temos uma visão de mercado da mesma forma. Eu não o conheço, mas eu conheço o empreendimento dele, eu sei que atenderia aquele público. Então, eu indico. Por exemplo, tem um outro concorrente que fica no hangar. Eu não atendo quem vai no hangar, eu vou indicar ele primeiro, porque ele está mais próximo do hangar. Agora, se ele estiver lotado, eu vou atendê-lo. Gente, para quem quer começar, eu recomendo fazer como eu e procurar o Sebrae, fazer o planejamento de negócio e começar certinho. O Sebrae pode ajudar em todo esse processo. É muito importante as pessoas entenderem empreendimentos de hospedagem. O seu empreendimento ele não vai ser beneficiado com a COP e acabar ali. Tem muita gente trabalhando, inclusive o Sebrae, para que Belém se torne um destino turístico mais bem conceituado e mais bem ranqueado, vamos dizer assim, no Brasil. Então, o seu empreendimento de hospedagem ele vai continuar após a COP. E é muito importante que quando você for começar, você procure o Sebrae, você entenda seu negócio. A gente tem, inclusive, modelos de negócios diferenciados aqui no Sebrae que a gente pode apresentar para vocês, caso vocês queiram conhecer, como o nosso um container, né, que a gente conseguiu fazer um projeto de adaptação de containers para serem quartos, né, que está aqui no Sebrae, que você pode vir aqui e aí entender melhor como é que funciona esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio novo, sustentável, que vai aí, pode lhe dar algumas ideias, inclusive você pode ter todo acesso a esse modelo de negócio aqui no Sebrae, para que você possa começar de uma maneira, já começar se diferenciando, que é um processo que vai atrair bastante seus clientes. Bora começar um hostel? Se você gostou desse episódio, aproveita e compartilha muito com quem quer empreender nesse segmento. Tem mais conteúdos como esse da Agência Digital na loja do Sebrae, que você pode estar acessando em pa.loja.sebrae.com.br. Até mais!